Vamos nós, gente. A nona, viu? Da página. Qual é a página, menino? Só para me ajudar aí? 72. Vamos nós. Segunda fase, todo mundo trabalha aqui, gente? Tem algum louco de civil? Não? Tem ninguém de civil, não? Obrigada. Penal, gente, penal é tão legal. Penal é legal. Super legal. Hã? Penal até 15, aí depois começa o processo. Isso. Vamos nós. Nona questão fala o seguinte. Luísa é servidora pública federal e presta seu serviço no consulado brasileiro, geral brasileiro localizado em determinado país estrangeiro. Neste país, a investigação concluiu que Luísa e outros trabalhadores de diversos consulados, em conjunto, formaram uma organização criminosa que fraudava contratos de empresas locais com consulados, gerando prejuízo aos cofres públicos dos respectivos países. Por tais fatos, Luísa foi condenada a uma pena de prisão, cumpriu a sentença no respectivo país e, posteriormente, retornou ao Brasil. Então, teve processo lá, né, gente? Os fatos relatados constituem crime perante a lei brasileira, segundo os sujeitando os infratores às penas de reclusão. Sobre a hipótese narrada e de acordo com o Código Penal, assinale a afirmativa correta. Luísa não poderá ser punida no Brasil pelos fatos praticados no estrangeiro, pois a lei penal brasileira tem uma limitação territorial, sendo inaplicável aos fatos ocorridos no exterior. Não, gente, nós temos, né, possibilidade, obrigada, querida, de aplicação da lei brasileira no exterior, que é a extraterritorialidade. Deixa eu só organizar isso aqui para vocês, ó. A extraterritorialidade é quando a lei brasileira, ela vai ser aplicada, certo, gente, para crimes que aconteceram fora do Brasil, tá bom? Territorialidade. Peraí. Certo? Isso aqui, gente, está no artigo 7º do Código Penal, tá bom? Então, a primeira opção são aquelas situações em que eu vou aplicar a lei brasileira independente se, certo, a pessoa entrou ou não no território brasileiro, que é a chamada incondicionada. Inclusive, nós já vimos uma situação que é quando eu tenho crime, né, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá bom? Então, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, eu vou ter processo aqui, independente se vai ter processo lá ou não, tá bom? Outra situação, gente, é quando é contra bens, serviços ou pessoas, certo, gente? Da administração pública indireta ou indireta. Então, tem uma pessoa trabalhando para o Brasil, como é o caso aqui dela que está trabalhando para o consulado, ou foi contra um patrimônio, certo, do Brasil, eu vou ter processo aqui. Administração pública direta ou indireta, tá bom? E por último, quando eu tenho um genocídio, gente, praticado, certo, gente, por brasileiro. Nessas situações, gente, eu vou ter a incondicionada, onde não me interessa, certo, gente? Se cabe extradição, se entra no Brasil, se tem processo lá ou aqui, não me interessa. Inclusive, o artigo 7º, parágrafo 1º, ele fala que independente de ter crime, né, de ter tido processo lá, dele ter sido perdoado, absolvido, eu vou ter processo aqui. As demais, certo, gente? Demais hipóteses, eu vou ter, certo, gente, aqui a tal da condicionada, que são essas condições que nós vimos na questão e, né, na aula anterior. Entrar em território nacional, ter, né, extradição, não ter tido processo lá, ser crime lá e aqui, que são a espécie de condicionado, que é quando eu vou ter a aplicação da lei brasileira, mesmo o crime sendo praticado fora do Brasil. E a hipótese mais comum, gente, é de crime praticado, certo, gente? Praticado ou sofrido por brasileiro. Então, se o crime é praticado ou sofrido por brasileiro, eu preciso cumprir aquelas condições, que é o agente entrar em território nacional, o agente entrar no Brasil. Vocês lembram daquele caso que virou filme, o Jean Charles, né, que foi morto no metrô lá na Inglaterra? A gente não teve processo aqui. Foi um crime em que a vítima foi brasileira, mas a gente não teve processo aqui porque ele teve processo lá e ele foi absolvido lá, o policial, tá bom? Também precisa ser crime nos dois países.
Então, tem que ser crime lá e crime aqui. Não adianta nada eu falar que um brasileiro cometeu adultério num país ali do Oriente Médio, se aqui adultério não é considerado crime, tá bom? Além disso, tem que ser um crime de passível extradição. E ele vai falar, né, de um processo que não tenha absolvido, perdoado, extinção de punibilidade. Ou seja, gente, não ter tido processo no exterior, tá bom? No país de origem. Então, enquanto, gente, essas situações independem dessas condições, aqui eu preciso que essas condições sejam cumpridas, tá bom? No caso da Luísa, a Luísa é uma pessoa que trabalha para o Brasil, ela trabalha no consulado, tá bom? Então, só para você entender isso aqui, tá? Beleza, gente? Então, só para você entender aqui. Aqui, gente, é contra pessoas que trabalham para a administração pública. A Luísa, se eu não estou enganada, ela cometeu crime, né, gente? Ela foi condenada, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Luísa não poderá ser punida no Brasil pelos fatos praticados no estrangeiro, pois a lei penal brasileira tem uma limitação territorial, sendo inaplicável aos fatos ocorridos no estrangeiro. Errado, gente. Nós temos situações em que a lei brasileira pode ser aplicada, mesmo o crime sendo cometido fora do Brasil. Letra B. Ai, peraí, gente. Luísa não poderá ser punida no Brasil pelos mesmos fatos, desde que Luísa postule a homologação da sentença penal estrangeira no Brasil. Ela pode sim, certo, gente, ser punida pelos mesmos fatos, tá bom? Mas ela não vai cumprir a mesma pena. Vamos supor, por exemplo, que no caso do Robinho tivesse tido pena aqui e ele tivesse cumprido pena lá. Então, ele estava lá na Itália, cumpriu 10 anos e aqui ele foi condenado a 30. Quando ele entra no Brasil, gente, ele não vai cumprir 30. Eu vou descontar os 10 que ele cumpriu, certo, gente, lá na Itália, tá bom? Letra C. Luísa poderá ser punida no Brasil em razão dos mesmos fatos praticados no exterior, desconsiderando as penas aplicadas pelo Estado estrangeiro. Essa parte está errada, né, gente? Essa parte está errada porque eu não vou desconsiderar as penas aplicadas. Luísa poderá ser punida no Brasil em razão dos mesmos fatos praticados no exterior, computando-se, contudo, as penas cumpridas no estrangeiro. Essa é a correta, gente? Inclusive, quem fala isso é o artigo 8º, certo, gente, do Código Penal, tá bom? Que vai falar que vai se computar as penas, tá bom? Concurso de pessoas. Vamos lá. Ui. 10ª questão. Tranquilo aí, gente? Café tá em dia, gente? Tomaram café? Gente, eu não tomo café, né? Mas eu tento aí umas formas, um chá preto, é para manter acordada. Vamos lá. João é servidor público do Estado de Santa Catarina. Vendo que sua repartição conta com computadores modernos muito valiosos no mercado, acerta com José, seu amigo, que usualmente pratica roubos e furtos. Então, João é servidor público, chamou o amiguinho. Ó, o amiguinho não é servidor, viu? O qual já se sabe ter sido condenado com pena extinta há 1 ano pelo seu cumprimento. A subtração dos referidos computadores para posterior venda. Então, ele vai praticar, gente, o peculato furto, né? Então, o funcionário público está querendo furtar da administração, chamou o coleguinha. O coleguinha que vai ajudar, gente, responde pelo mesmo crime? Sim, né? A teoria unitária, eles se abraçam, né? E morrem com o mesmo crime. No dia combinado, João, valendo-se do acesso facilitado à repartição pública, ingressa no local, permite a entrada de José. E ambos subtraem para si cerca de 10 computadores portáteis. Considerando a situação narrada sobre o concurso de pessoas, assinale a alternativa correta. João e José vão responder por peculato, correto. Ainda que apenas João seja servidor público, pois essa é uma circunstância elementar do tipo. Certíssimo, gente. Por funcionário público ser uma elementar, ela vai, certo, aqui se comunicar com o coleguinha. Todo crime próprio, gente, eles respondem pelo mesmo crime. Essa primeira é correta, a letra A. Isso está, gente, no artigo 31 do Código Penal, tá bom? Então, a forma, eu posso dizer assim, técnica de dizer que ele vai responder pelo mesmo crime é dizer que a circunstância elementar de ser funcionário público, ele empresta para o amigo, tá bom? Então, essa questão, a 10ª, é letra A, tá bom? Os dois respondem pelo mesmo crime. Continuando. 11. Fuminho é líder de uma organização criminosa. Após ter sido informada da traição de um membro do grupo, Fuminho determina a um subordinado direto que providencia a execução do traidor. Então, o Fuminho é mandante, né, gente? É o mandante. E o outro, né, gente, é o que vai executar.
Na mesma noite, a ordem é transmitida a Chico Bala, integrante do nível mais baixo da organização, que executa o dissidente, conforme determinado por Fuminho. Considerando os postulados da teoria do domínio do fato, assina a alternativa correta sobre o homicídio. Letra A. Fuminho é o único autor do crime. Fuminho cometeu o crime de autoria imediata. Chico Bala é partícipe do crime. Chico Bala é o único autor do crime. Fuminho é partícipe por instigação. Vamos lá, gente, ó. Chico Bala é quem executou, certo? E o Fuminho é quem mandou. Então, os dois, gente, são coautores, tá bom? Ninguém é partícipe. Aqui, ó, do babado. O partícipe é aquele que fala assim. A pessoa chega e fala, olha o fulaninho ali, por que não mata fulaninho? Mas ele diz que mata fulaninho e vai-se embora. Então aqui, é porque eu queria matar fulaninho, sei lá, chega assim, eu queria matar minha mulher. Aí o João, amigo do José, fala, menino, tá aqui a arma, se tu quiser matar, tu mata. O partícipe, gente, é aquele que instiga, aquele que induz, mas ele não se mete, ele não tá na ação, tá bom? Aqui, gente, o Fuminho mandou matar, é diferente, tá bom? Ele, certo, gente, é o mandante do crime, né? Então, olha só, a letra E tá errada porque Fuminho não é partícipe, tá bom? Vocês lembram do goleiro Bruno, gente? O goleiro Bruno não matou, mas ele o quê? Foi um mandante, né? Vocês assistiram o documentário da menina, né? Inclusive, ontem eu vi o... Não sei se vocês viram, assistiu? Não sei se vocês viram, gente, que estreou no Prime o Maníaco do Parque, né? Eu não tive ainda estômago para assistir, né? Ontem eu ia assistir, eu disse, gente, eu vou sonhar com este homem. Ai, né? Aí fala a letra D. Chico Bala é o único autor. Ele não é o único autor, porque tem um Fuminho, né? Letra C, Chico Bala é partícipe. Gente, ele matou o cara, ele não é partícipe. Partícipe é aquele que só instiga e induz. Uma das coisas que você tem que entender é que o partícipe não pratica o verbo do crime. Então, ele não teria matado se fosse partícipe. Sobrou A e B, né? A letra A tá errada, porque Fuminho não é o único autor do crime, porque tem o Chico Bala que matou. É a letra D. Por que é autoria imediata? Toda vez que tiver a palavra imediata, gente, é porque tem uma pessoa no meio do caminho. Então, eu tenho aqui, ó, Fuminho, eu tenho Chico Bala e eu tenho a vítima, tá bom? Por que é imediata? Porque entre Fuminho e a vítima eu tenho quem? Chico Bala, tá bom? É porque o Chico Bala foi meio pro Fuminho matar a vítima. Além de autoria imediata, também é chamado de autor intelectual, que foi como o goleiro Bruno foi, né, classificado, tá bom? É bom assistir, gente, esses documentários, às vezes, né, a gente pega umas coisas legais. Beleza? Essa foi letra B, foi, gente? B de bom. 12, concurso de crimes. Antes de a gente começar, ó, olha só pra gente aqui, gente. O concurso de crimes e concurso de pessoas são dois assuntos que caem bastante, tá bom? Então, no caso do concurso de pessoas, você precisa saber duas coisas, né? A primeira, existe o autor e o partícipe, e autor é todo aquele que pratica o verbo, gente. Vocês lembram daquele assalto que teve no Iguatemi, gente, de uma loja de joias, né? Então, foi, né? Até ele tava novo. Hã? É, exatamente. A gente tinha duas pessoas no carro esperando e a gente tinha dois abençoados que entraram para fazer o assalto. Os quatro, gente, respondem por latrocínio. Lembra da teoria unitária? Ó, todo mundo responde por latrocínio. Lógico que quem entrou vai responder por uma pena maior daqueles que ficaram no carro. Mas o crime, gente, é o mesmo. Todos estão na ação, gente. Então, todos são autores do crime. O partícipe seria aquela pessoa que tivesse dado a ideia, né? Eu tô pensando em assaltar alguma coisa, aí vem uma pessoa, por que tu não assalta uma loja de joias lá no Iguatemi? O partícipe é aquele que dá a ideia, mas ele não participa do ato. A gente tem uma ideia de partícipe bem policial, daquele que ajuda, né? O carro de fuga. Não, gente, o carro de fuga é autor junto. Ele está na ação, tá bom? Segunda informação sobre concurso de pessoas, gente. Se o crime é próprio, aquele que ajuda, aquele coautor, gente, responde pelo mesmo crime. Então, no caso do peculato, o funcionário público que chama um amiguinho para cometer um crime de peculato também responde por peculato. Mesmo que o amiguinho não seja funcionário público, porque é como se ele emprestasse a característica de funcionário público. Então, por exemplo, um policial para uma pessoa, né, numa blitz, e vai fazer, por exemplo, uma solicitação de vantagem devida, corrupção, né, vai pedir lá dinheiro.
E aí ele tem um amigo que tá lá parado conversando com ele, viu ele na blitz, parou, né, tá conversando. E esse amigo ajuda a pedir o dinheiro. Os dois respondem por corrupção, tá bom? Outra coisa que vocês têm que lembrar é o caso do infanticídio, que cai bastante. A mãe, gente, em estado puerperal, mata o próprio filho, infanticídio. Se ela tem ajuda, gente, o estado puerperal é emprestado para essa pessoa. Se eu tenho uma enfermeira, um pai, uma amiga que ajuda a mãe em estado puerperal a matar o próprio filho, as duas pessoas respondem pelo mesmo crime, por infanticídio. Beleza? Terceira informação. Se foi acordado um crime menos grave, certo, gente, entre os coautores, essa pessoa que acordou esse crime menos grave responde por esse crime menos grave. Como assim, professora? Já caiu na OAB aquele exemplo clássico. 2 ladrões entram numa casa para furtar a casa. O acordo é furtar a casa. Entram na casa, um vai para o andar de cima, um vai para o andar de baixo. O do andar de baixo acha a diarista dormindo, estupra a diarista, certo? E depois sai. O do andar de cima só faz limpa. Não era furto que eles iam fazer? Fizeram só limpa. Quando saíram, a polícia chegou. Os dois não respondem por estupro. Porque o de cima, gente, só queria participar por furto. Ele não tinha nem como saber que o de baixo ia praticar estupro. É diferente, gente, dos dois entrarem armados e aí um ter combinado, ele vamos matar ninguém, vamos matar ninguém. Gente, mas tá armado é dolo eventual, você assume o risco. Se o coleguinha matar, eu respondo também por latrocínio. No caso aqui do estupro, que um entra no andar de cima, andar de baixo, o outro não tinha nem como saber. Não tinha, exatamente, não tinha o liame subjetivo, ó, não estava ali, né? O vínculo subjetivo não existe, beleza? Isso é concurso de pessoas, gente, acabou, né? Vamos pro próximo. Concurso de crimes. Existem 3 tipos de concurso, gente. Um, gente, é o concurso material. No concurso material, eu tenho 2 ou mais ações. E nessas 2 ou mais ações, ele pratica 2 ou mais crimes. Ele pratica um roubo aqui, um furto aqui, ele está praticando vários crimes e essas várias ações produzem vários crimes. No concurso material, gente, a consequência é somar as penas. Eu vou calcular do furto, vou somar com a do roubo, vou somar com a outra, vou somar todas, tá bom? O que pega vocês, gente, é o concurso formal. No concurso formal, gente, eu não tenho várias ações. Aqui, através de uma ação, ele vai praticar 2 ou mais crimes. Então, imagine a seguinte situação, gente. Uma pessoa quer matar 3, tá bom? João, José e Maria. Ele chega aqui, dá um tiro em cada um. 3 ações, 3 crimes. Concurso material. Segunda situação, gente. Ele amarra as 3 pessoas, taca fogo, uma ação só, mata 3 pessoas. Uma ação, 2 ou mais crimes. Viram uma diferença? Tenho várias ações e outra tenho só uma, tá bom? Esse concurso formal, gente, ele pode ser próprio ou ele pode ser impróprio. Alguns doutrinadores e algumas provas também chamam de perfeito ou imperfeito. Bom? Qual é a diferença? Quando eu tenho aqui uma ação com vários crimes, um desses crimes, gente, é culposo, tá bom? Então, eu posso ter uma ação que produz vários crimes culposos. Professora, como assim? Socorro! Um acidente de trânsito mata 3 pessoas. Um acidente, 3 homicídios culposos. Tá aqui, ó, uma ação, 3 crimes culposos. Ou então, gente, é um doloso mais um culposo. De qualquer forma, eu tenho um crime culposo. No impróprio, não, gente. Essa ação produz todos os crimes dolosos. Eles chamam de desígnios autônomos, né? Palavra meio chata lá que tem no código. Aqui, gente, essa situação que eu dei para vocês. Amarrou os 3, tacou fogo nos 3. Uma ação produziu 3 crimes. Uma mensagem produz um crime de difamação e injúria. Então, uma ação produzem vários crimes. Se todos esses crimes forem dolosos, impróprio. Se for um dos crimes culposos, é próprio. Tá, professora, mas qual a diferença na prática, né? No impróprio, gente, eu vou somar as penas. Porque vocês vão de convir que não há diferença, gente. De eu dar um tiro em cada uma
e juntar os três e matar ao mesmo tempo. Não tem diferença, né? É só tipo assim, a intenção é matar os três, eu só economizei na execução. Aqui não, gente. Eu tenho certo crimes culposos. Aqui, gente, pega a pena mais grave e aumenta através de uma fração. Tá bom? Então, pega a pena mais grave e aumenta através da fração. Essa é a diferença, tá bom? E por último, eu tenho o chamado crime continuado. No crime continuado, gente, é um concurso, né, material, são várias ações com vários crimes, mas os crimes são os mesmos. É como se um fosse a continuação do outro. Na faculdade, o professor deve ter dado o exemplo de você pegar, né, furtar um faqueiro e ficar pegando, né, uma coisa de cada vez. Pega lá uma faca é de ouro, né, lógico, né? Uma faca, uma colher, um garfo, tá bom? Então, como é no crime continuado? Eu tenho duas ou mais ações que vão produzir dois ou mais crimes, mas esses crimes, gente, são idênticos. São crimes da mesma natureza, eles são praticados da mesma forma, mesmo modo de execução, eles são praticados no mesmo intervalo de tempo, que são 30 dias, e no mesmo lugar, que é a mesma comarca. Imagine, gente, uma pessoa que opera um caixa de supermercado. E aí, certo, a cada 2 dias ela tira, sei lá, R$10, R$50, R$100, né? Ao longo de um mês, gente, é um crime só. É como se um fosse a continuação do outro. É um golpe só, gente, que ela tá dando, ó, aos pouquinhos. Tem um exemplo meio chato, mas que também cabe aqui. Uma pessoa que violenta, por exemplo, a enteada, gente. É o mesmo modo de execução, é o mesmo crime. No intervalo de 30 dias, é um estupro só. Tá bom? Então, esses são os tipos de concurso de crimes. Dito isso, vamos para as questões para a gente ver como é que isso cai. Tá bom? Como é que é? Não, gente, olha. Podendo só se matar, né, gente? Deixar o povo viver. Foi. Foi. Foi quase isso mesmo. Pronto. Igor, inconformado por saber que seu amigo Silvio teria trocado mensagem de cunho sexual com sua esposa, decide matá-lo. Para tanto, espera Silvio na sala do trabalho e da calçada efetua um único disparo com sua pistola na direção de Silvio. O único disparo, uma ação, né? Após atingir Silvio e causar sua morte, o projétil também atinge Roberto, que passava pelo local e não tinha nenhuma relação com o autor e a vítima. Então, tem uma ação, 2 crimes. Ó, atingiu 2 pessoas. Roberto sofre apenas lesão corporal, visto que foi atingido de raspão. Igor é preso, indiciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal culposa. Gente, uma ação praticou 2 ou mais crimes e um desses crimes é culposo. Então, eu tenho um concurso formal próprio. Tá vendo? Ó? Um foi homicídio, ele queria matar mesmo, e o outro foi culposo, foi lesão corporal culposa. Tá bom? Vamos lá. Com relação à modalidade de concurso de crimes presente na hipótese e método empregado, é correto afirmar que Igor responderá por 2 crimes na modalidade de crime continuado. É crime continuado, gente? Foi o mesmo crime? Foi homicídio e lesão, gente. 2 crimes diferentes. Não é crime continuado. Letra B. Igor responderá pelos 2 crimes em concurso formal perfeito. É perfeito, gente? Perfeito, né, gente? Perfeito ou próprio, né? Ó. Perfeito ou próprio. Tem um crime culposo, gente? É perfeito ou próprio, tá bom? Previsto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal, aplicando-se a pena mais grave do homicídio com aumento de pena de 1/6. Perfeito, gente, ó. Pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 até 2/3. Professora, como é que eu sei, como é que eu vou aumentar aqui? Pela quantidade de crimes. Quanto mais crimes eu praticar, maior será a minha fração. Exclusiva é uma súmula nova do STJ, tá bom? Então, se eu só tenho 2, eu fico no mínimo, né? Que é 1/6, tá bom? Essa é a correta, viu, gente? Letra B é o artigo, gente, 70 do Código Penal, tá bom?
14, é? Ah, tá. Já tava pensando que eu tinha pulado isso aí. Certo? Esse é artigo 70. 13. Dexter ingressou em um ônibus e, mediante grave ameaça, consistente em emprego de arma de fogo, determinou que os passageiros lhe entregassem os seus bens. Nesse contexto, 3 diferentes passageiros, sem qualquer vínculo entre si, entregaram seus telefones celulares ao autor do delito, o qual, em ato contínuo, evadiu-se. Nesse cenário, considerando disposto no Código Penal e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que Dexter responderá pela prática de, vou ler tudo, 3 crimes de roubo qualificados pelo emprego de arma de fogo em continuidade delitiva, 3 crimes de roubo consubstanciado pelo emprego de arma de fogo em concurso material, 3 crimes de roubo considerados com emprego de arma de fogo em concurso formal, 1 crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Vamos lá. Quantas ações ele praticou? Só uma. Ele chegou aqui, ó, rendeu todo mundo. 3 vítimas, 3 crimes, mas, ó, uma ação. Se é uma ação, qual é o tipo de concurso, gente? Concurso formal. Que tá em qual item aqui, gente? Letra C, né? 3 crimes de roubo, foram 3 vítimas, 3 crimes de roubo, mas que em concurso formal. Gente, formal próprio ou impróprio? Foram dolosos ou culposos os crimes? Dolosos, né? Então, concurso formal, impróprio. Vai somar as penas. É só para poder, né, dar um complemento aí. Não desistam de penal, não, gente. Vai dar certo. É. Vamos lá, gente. Erro de tipo. Eita, menino. Erro de tipo é um negócio assim que, tipo, professora, socorro. Vamos nós. Vocês não errarem mais erro de tipo, gente. Existem vários tipos de erro de tipo. E aí vocês confundem que é uma beleza. Então vamos lá. O primeiro erro de tipo, gente, é o chamado erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial é aquele que está no artigo 20, caput, certo? Do Código Penal. Esse aqui é aquela situação que a pessoa se engana. Ah, aquela questão que fala assim, fulano estava estudando, levantou e pegou o celular que estava carregando, quando chegou em casa viu que o celular não era seu, mas era igual, né? Essa história da pessoa se enganar é erro de tipo, certo, gente? O erro de tipo não é crime, tá bom? Erro de tipo é fato atípico. Demais. Foi? Pronto, tá aí a situação, né? Acontece mesmo. Erro, certo? Erro de proibição. O erro de proibição, gente, ele também aparece na prova como erro sobre a ilicitude. Acontece, gente. Antigamente tinha muita história de moto, né? Sobre a ilicitude. No erro de proibição, o nome já diz, a pessoa não sabe que é crime. É o erro sobre a proibição. A pessoa não sabe que aquilo é ilícito. Aqui, gente, é uma excludente de culpabilidade. Aqui a pessoa não tem consciência do crime. Toda vez que falar de consciência, cabeça, gente, é culpabilidade. Menor de 18 anos, doente mental, não tem consciência da ilicitude, é erro de proibição. Professora, como assim? A gente tem 2 situações do erro de proibição. As mais antigas falavam, certo, gente, sobre uma pessoa estrangeira, sobre o índio. Quem nunca ouviu aquele exemplo do holandês fumando maconha no castelão, né? O holandês não sabia que era crime. Isso é erro de proibição. Vamos evoluir, né, um pouquinho para as provas. Como é que cai agora, gente? Cai geralmente em questões, certo, gente, que são, como é que eu posso dizer assim, um pouco controversas. Por exemplo, a gente tem a decisão do STF dizendo que fumar maconha não é mais um ilícito penal, é um ilícito administrativo. Professor, o que é isso? Estou tentando descobrir até hoje, né? O que é um ilícito administrativo. É uma taxa? Vou pagar uma multa, né? Mas o que eu sei é que é ilegal, mas não é ilegal penal.
Gente, nós que temos acesso à jurisprudência, temos dificuldade de entender isso, imagine a população. Tinha uma época que a gente sabia que se a pessoa fosse, tivesse algum tipo de doença, poderia usar maconha para fins medicinais, porque tinha jurisprudência. Aí caiu uma prova da OAB desse jeito. Falava, certo, gente, que um sobrinho comprava heroína acho que era pro tio, né? Pro tio que estava doente terminal, um câncer de fígado. Quando ele estava a caminho da casa do tio, ele era parado no blitz. Aí os policiais, meu filho, o que é isso aqui? Ele, não, tá aqui o atestado do meu tio, é para fins medicinais. É o policial, querido, é maconha que é para fins medicinais, não heroína, né? Aí a pessoa, como assim não é? Não pode? Gente, tem como uma pessoa com essas 50 milhões de jurisprudências que nós temos entender ao certo o que pode ou não pode? Vocês terem... Da questão, não sei, né? Não sei se aconteceu. Foi um caso que a FGV vai preso, né? Só que depois ele é absolvido porque ele não sabia que era crime. Ele não tinha consciência da ilicitude. Gente, aquele pessoal que é o caçador... Como é, gente? Caçador... CAC, né? Caçador, atirador e colecionador. Tem hora que tem uma ordem que pode transitar, tem hora que a ordem não vale mais, tem hora que pode andar com arma no porta-mala, depois não pode mandar, tem que ir direto para o clube de tiro. Gente, isso muda, todo ano isso muda. Jurisprudência todo ano muda. Tem condições da pessoa. Gente, inclusive, diz que o policial ele tem que parar uma pessoa e falar, só um minutinho, deixa eu ver a jurisprudência atual, né? O policial. Porque é um negócio absurdo. Então, é o erro de proibição. A pessoa erra porque não sabe se é crime ou não. É diferente do erro de tipo. A pessoa que entra num carro e leva o carro, ela sabe que é crime, ela não sabe que aquele carro não é dela. É diferente, tá bom? Então, imagine a seguinte situação, certo? E me digam o que é erro de tipo e erro de proibição. Sempre dou esse exemplo, mas ele é maravilhoso na hora da prova. Gente, imagine a seguinte situação. Uma menina, certo? Vai praticar aborto, beleza? Ela vai praticar aborto, etc. Deixa eu ver se eu consigo... Não é melhor esse daqui não. Vou falar da velhinha, que é melhor. A senhorinha, né, vem do interior, certo, para Fortaleza. Ela tá lá na rodoviária, uma pessoa chega, por favor, a senhora pode levar essa caixa de doce pro meu filho? Quando chegar lá em Fortaleza, ele vai estar ali esperando quando a senhora descer, certo, do ônibus. Ela, lógico, leva essa caixa. Ela não sabe que aquela caixa tá cheia de drogas. Ela não sabe. Aí ela leva a caixa pensando que é doces. Chega lá, quando chega, certo, aqui a polícia pega a caixa dela e fala, minha senhora, isso aqui, ó, é droga. Não, mas eu vou entregar para fulano. Primeira situação, tá bom? Essa situação, ela se enganou ou não sabia que era tráfico de drogas? Eita, Jesus. Você acha que uma senhora não sabe que é tráfico de drogas, gente? Ela sabe. Em algum momento eu falei que ela não sabia o que era crime? Não. A questão tem que falar que a pessoa não sabe que é crime. Ela se enganou. Se ela se enganou, gente, é erro de tipo. Ela pensou que era doce, mas era drogas. Seguindo a situação, ela está trazendo um catatal de remédios. Ela está trazendo um catatal de remédios e dentro desse catatal de remédios tem, certo, gente, vocês já viram aqueles olhinhos de maconha? Aqueles olhinhos essencial de maconha? Não sei se vocês já viram, para dormir. Meu pai, inclusive, tem uns, sangue, né? Tem de ser presa, né? Aí tem aqueles olhinhos. Ela traz, né? E ela não sabe que aquele óleo é crime. Ela não sabe. Ela é parada aqui e ele fala, né? O policial, minha senhora, isso aqui, ó, isso aqui é crime. Ela fala, eu não sabia que era crime. É erro de tipo ou erro de proibição? Erro de proibição. No erro de proibição, ela sabe o que está fazendo. Ela não sabe o que é crime. No erro de tipo, ela se engana. Ela se engana. Ah, isso aqui não era o meu celular, o celular de outra pessoa? Um exemplo clássico, eu quero ver se vocês conseguem identificar, né? Vamos supor que uma pessoa, certo, gente? Um homem, que tem mais ou menos, sei lá, 25 anos, tá bom? Ele chega numa boate e ele encontra uma menina e pergunta, minha filha, você tem quantos anos? Tenho 18. Faço Estácio, né? Ainda fala assim, faço Estácio, faço direito na Estácio, né? A menina tá lá, parece que tem 18 anos, né? Vai pra casa com ela, tem relações sexuais, no dia seguinte o pai bate lá na porta. Não, ela tem 13, né? Ela, como assim? Ela não tem 18? Não, tem 13. Não, eu não queria cometer crime, não. Não, eu pensei que ela tivesse 18. Ele se enganou pensando que ela tinha 18, mas ela tinha 13. Isso é erro de tipo ou erro de proibição? Erro de tipo. Ela se enganou, gente, ó. Se enganou, ele se enganou, erro de tipo.
Segunda situação, né? Até já falei hoje de manhã com vocês. Uma senhora muito simples do interior, certo? Deixa a menina de 13 anos namorar com um namoradinho lá de 16. Aí chega a menina da capital e fala, isso é crime. Denuncia para a delegacia, o delegado chega lá e a mulher fala, como assim ela não pode? Isso é crime? Eu não sabia que era crime. Eu tive ela com 13 anos, minha mãe me teve com 12 anos. Eu não sabia que isso era crime. Lembrando, gente, que erro de vulnerável, ele foi criado mesmo em 2006. Uma senhora antiga talvez não saiba, né? Uma avó, por exemplo, tá bom? Ela não sabia que era crime. Isso é erro de tipo ou erro de proibição? Erro de proibição. Deu para ver a diferença? Na questão, vai falar que a pessoa não sabia que era crime. Se falar que não sabia que era crime, erro de proibição. Por último, gente, eu tenho um erro, que a gente chama de erro. Muito erro. Erro de tipo permissivo. O que é o erro de tipo permissivo, gente? O erro de tipo permissivo, deixa eu colocar aqui o artigo, né? Artigo 21, e esse aqui é o artigo 20. É um erro que a gente chama, gente, de discriminantes putativas. O que é o tipo permissivo? Ele erra sobre o tipo permissivo. Quando é que o código permite que, né, eu mate outra pessoa? Através de legítima defesa. Então, o erro tipo permissivo é que a gente chama de discriminante putativa. Aparecem os dois nomes, viu, gente? Putativa. Oi. Você não pode alegar ilicitude a desconhecimento da lei, é isso? É, a não ser que realmente não tinha como você saber. Você é uma pessoa simples, é uma questão tipo, extremamente, né, controversa na jurisprudência. Tem que ser o que a gente chama de excusável, né, perdoável. Muito. É. Sim. Vocês, por exemplo, podem alegar nunca erro de proibição. Nem de controvérsia da jurisprudência. É, mas assim, tem que ser um tema ou controverso, ou tipo um índio não integrado, um estrangeiro, tem que ser algo bem, bem drástico mesmo, tá bom? É, artigo 20, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O erro tipo permissivo é quando você erra sobre a legitimidade, desculpe, erra sobre a legítima defesa. Putativo, gente, quer dizer imaginativo. Então, vamos supor, gente, aquela situação clássica, né? O policial penal está numa boate, aí encontra o preso, né? Que jurou ele de morte, disse que quando encontrar ia matar. Aí o preso vem na direção dele, né? Aí o preso pega uma coisa de dentro do bolso, ele pensa que é uma arma e atira primeiro, certo, desse preso. Só que, na verdade, o cara ia puxar o celular. A agressão estava só na cabeça dele. Estava só na imaginação dele. Gente, mas qualquer pessoa no lugar dele teria agido da mesma forma. Então, isso é legítima defesa putativa. É um erro sobre a legítima defesa. A pessoa pensa que está em legítima defesa, mas não está. Mas é justificável pela situação. Exemplo, você está aqui, certo? Né? Sábado. Aí vamos supor que a aula demorou, né? Vai demorar não, viu? Aí termina lá, 7 horas da noite. Aí você está saindo aqui, né, nessa confusão que tá Heráclito Graça, né? Obra de um lado, né? É bar do outro, certo? Aí você está aqui esperando seu Uber e você vê que seu Uber não chega. Assim, eu vou lá para a parada de ônibus mais próximo, pode ser que o Uber passe lá, né? Que tá meio complicado. Aí para, gente, uma moto com uma garupa na sua frente, Fortaleza deserta. Você pensa que é o quê? Assalto. Aí você empurra, né? A pessoa tá chegando ali desequilibrada, você empurra a moto, sai correndo pro primeiro posto de gasolina. Aí depois vem a moto, a garupa e o policial. Ele que me derrubou, legítima, né? Lesão corporal. Aí você fala, não, mas eu pensei que você ia me assaltar. Qualquer pessoa no seu lugar teria agido da mesma forma. Isso é a legítima defesa putativa. É o policial confunde, né? Teve um caso lá, acho que foi no Rio, confundiu eu acho que era um guarda-chuva com um fuzil, confundiu, teve um dia de pacificação que o morador subiu em cima do telhado, gente, para consertar o telhado com uma furadeira. Com a furadeira, confundiu a furadeira com uma arma, né? São essas situações, tá bom? Tudo isso aqui, gente, não é crime, tá bom? Não é crime, não é crime. E por último, o erro sobre a pessoa.
No erro sobre a pessoa, gente, a pessoa quer praticar o crime, ou a gente quer praticar o crime, ele só erra o alvo, tá bom? No erro sobre a pessoa é considerado crime. É aquele caso da mãe que vai matar o próprio filho em estado puerperal, ao invés de matar o próprio filho, mata o filho do vizinho, né? Pensando que é o dela, né? Ela erra a pessoa, só que ela responde não como se ela tivesse, não como por quem ela matou, mas como ela tivesse matado o próprio filho, quem ela queria matar. Então, a mãe que está em estado puerperal, chega no berçário, vou lá matar o bebê 2, né? Mas trocaram o bebê 2. O bebê 2, né, que era o dela, tá no berçário 4 e do berçário 4 foi pro berçário 2. Ela mata a criança. Ela queria matar, ela vai responder por essa morte. Professora, não responde por homicídio, já que não matou o próprio filho? Não, porque no erro sobre a pessoa, eu não respondo por quem eu matei, eu respondo por quem eu queria matar. Por isso que é infanticídio. No erro sobre a pessoa, gente, é crime. Só que eu considero as características da vítima, certo? Que a gente chama de vítima virtual. Quem eu queria matar, tá bom? Tranquilo aqui, gente? Médio, né? Vamos. Aqui não exclui nada. Aqui, culpabilidade. Culpabilidade e fato atípico. Viu? Aqui, como tá na consciência, culpabilidade também. Putativa. Putativa. Discriminante putativa ou legítima defesa putativa? Discriminante. É discriminante. Oi. Pode, querida, tô aqui. Não, é porque aqui a pessoa não quer praticar crime. Aqui ela não quer, só a pessoa. Isso. Na de cima ela não quer. Oi. Te pergunta? Não? Ah, tá. Diga. Tranquilo? Ah, tá. 14, gente. João, pessoa humilde, analfabeta, 70 anos de idade, residente na zona rural, gente. Acabou por danificar no exercício de suas atividades diuturnas, pessoais, floresta considerada de preservação permanente. Ao ser ouvido em juízo, o réu narrou que, olha só, não sabia que a sua conduta era penalmente ilícita. Não sabia que era crime, gente. Considerando que sempre morou no campo e seu sustento sempre esteve ligado à fauna e à flora, nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que não há crime em razão do erro de proibição direto, excludente de culpabilidade, erro de proibição indireto, erro de tipo permissivo ou erro de permissão. É o direto, tá bom, gente? O indireto é esse aqui, ó. Tá bom? Erro de proibição, direto. Erro de proibição indireto é o erro de tipo permissivo, tá bom? O que não falta é nome, né? Seria a letra A, né, não? Letra A, erro de proibição direto. Ele não sabia que era crime, tá bom? Gente, essas aí são extras. Eu vou dar só o gabarito, tá bom? Pra gente passar pra aula 2. O indireto é esse aqui, ó. Esse erro de tipo permissivo também é chamado de erro de proibição indireto. É chamado de várias coisas, na verdade. Indireto é o de baixo e direto é o de cima. Viu? Gente, tem que fazer questão, vocês sabem, né? Não tem como passar na OAB sem fazer questão, não, gente. Eu vou passar agora para a aula 2, mas antes de passar para a aula 2, eu quero só fazer a 15, porque a 15 é baseada numa atualização dos crimes ambientais, tá bom? Ele fala o seguinte: Hilda, médica veterinária, proprietária de um cão de raça pitbull, efetua a retirada parcial das orelhas do animal. Não sei se você sabe, mas não pode fazer isso para fins estéticos, tá bom, gente? Não pode. Não pode. Efetua a retirada parcial das orelhas vetado em resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Diante do caso narrado, é correto afirmar que Hilda não cometeu o crime, pois o fato é atípico, cometeu o crime de dano, cometeu o crime de maus tratos ao animal em sua forma simples, cometeu o crime de maus tratos ao animal em sua forma qualificada. É letra D por quê?
Porque os maus tratos é contra cão e gato, tá bom? Existe o crime de maus tratos normal dos animais. E quando é contra cão e gato, gente, ela é qualificado, tá bom? Por isso que é a letra D. Isso foi modificado ano passado, tá bom? Letra D de dado é o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, tá bom? Ih, acho que é 2023. Sim. Artigo 32. Vamos lá. Gente, impossível a pessoa dar tudo. Eu vou dar essa partezinha aqui. Eu vou direto para 18, gente. Deixa eu dar só o gabarito da 17 e da 16. A 16, gente, é letra D de dado. A 16 é letra D de dado. E a 17, gente, é letra A. A marcha da maconha. Vamos para 18. Beleza? A 15 foi o quê, gente? 15? Aí eu falei 16 e 17, né? 16. E a 17 é a... Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Gente, olha só. De falar de tipicidade agora, e a gente tem que lembrar aquele conceito do crime, né? Crime é fato típico. Eu vou para o ponto 2. Não, ainda aula 2 não. Eu estou na 18, intercrimes. Fato típico, ilícito e culpado. Certo? Eu vou pedir depois para a Carol colocar para vocês no... Vocês têm um grupo, né? O grupo ainda existe? Vocês já brigaram aí? Já? Não? Tinha uns turmas passadas que voltaram a se matar. Cada um desses elementos, gente, se retirados, deixa de ser crime. Então, existem as teses de defesa para cada um. Então, eu vou pedir para ela passar um quadrinho que tem as teses de cada um para vocês estudarem, tá bom? Mas, de qualquer forma, a gente já viu que esse fato típico aqui é uma conduta, tá bom? Essa conduta, ela vai gerar um resultado. Esse resultado está ligado pela conduta pelo nexo de causalidade, e esse nexo de causalidade tem que estar no código, tipicidade. Acho que todo mundo aí, a gente já conversou sobre isso, tá bom? Essa relação de conduta com resultado é esse nexo de causalidade, essa relação de causa e efeito, tá bom? E aí, gente, essa conduta, certo? E esse resultado, ele vai depender muito pelo tipo de crime. O crime, ele pode ser classificado pelo nexo de causalidade em 3. Nós temos o crime material, né? O crime formal ou o crime de mera conduta. Então, em relação ao resultado, esse crime pode ser classificado em crime material, formal ou de mera conduta. Esse crime material é o clássico, gente, como um homicídio. Eu vou ter a conduta, eu vou ter o resultado, e o crime se consuma, gente, quando o resultado acontece. Então, o crime de homicídio se consuma quando a pessoa morre, tá bom? A maioria dos crimes tem, certo, gente, essa classificação. Então, eu tenho, por exemplo, né, o crime de estelionato. Eu vou ter uma pessoa que vai ser, né, sofrer o golpe, e o crime se consuma quando essa pessoa sofre um prejuízo, tá bom? Se eu tentar passar um golpe numa pessoa e essa pessoa não cair, esse estelionato não vai ser consumado. Porque o resultado, gente, é o prejuízo da vítima, tá bom? Então, a maioria dos crimes, gente, são crimes materiais, tá bom? O crime formal, gente, é um crime em que o código vai descrever a conduta, vai descrever o resultado, mas eu não preciso do resultado para a consumação. O crime se consuma apenas com a conduta. Vou dar um exemplo clássico para vocês. O crime, certo, gente, de corrupção passiva. Um policial
ou um funcionário público solicita uma vantagem devida, solicita uma propina. Então, tá no meio de uma blitz, aí fala assim, né? Ô, me dá aí uns R$500 para uma cervejinha aí, um caldo, né, da noite. Então, ele tá solicitando dinheiro. Se a vítima vai dar o dinheiro, não vai dar o dinheiro, vai jogar para cima, vai fazer flagrante, vai levantar, não interessa. Na hora que ele pede, o crime se consuma. São os crimes formais. Eu tenho no código, gente, solicitar, que é a conduta, o verbo. Eu tenho o resultado, vantagem devida, mas eu não preciso do resultado para se consumar. Extorsão mediante sequestro, gente. Sequestrei uma pessoa para pegar o resgate. Se eu não pegar esse resgate, se o resgate for pago, não for pago, não interessa. Na hora que sequestra, o crime se consuma. Então, esses são os crimes formais, tá bom? Eu não preciso do resultado para consumação. O crime de mera conduta, basta apenas a conduta. Nem o resultado é descrito, certo, gente, no código, como crime de porte de arma, portar arma. Se alguém vai ver, não vai ver, certo, gente? Vai ficar com medo, se a pessoa vai usar, não interessa. Basta a arma estar funcionando, tá bom? Então, ó, só botar aqui os exemplozinhos, ó. Homicídio, tá bom? O crime aqui, certo, gente, de corrupção. E, no caso aqui, né, o porte de arma. Dito isso, gente, vamos tratar, certo, sobre esse nexo de causalidade, sobre esse intercrimes. O que é o tal do intercrimes? Intercrime, gente, é um dos, como é que eu posso dizer, um dos assuntos mais cobrados na prova da OAB. Ao redor do intercrime sempre vai cair uma questão, que geralmente é anulada, mas ela vai cair lá uma questãozinha, né? Porque pensa no povo fazer questão ruim de penar o pessoal da OAB, tá bom? O intercrimes é o chamado caminho do crime. E esse caminho, gente, ele vai desde a cogitação até a consumação. Então, olha só. Primeira coisa que a pessoa faz é cogitar. Queria matar fulano, né? Cogitação, lógico, gente, que não é crime. Quem nunca pensou, sei lá, botar o carro na vaga do idoso, né? Quem nunca já até manobrou o carro, diz assim, coloca ou não coloca, né? Tipo, Dia das Mães no Iguatemi. Não tem onde colocar o carro, olha para, né? Para vaga do idoso. Ela é minha, né? Deficiente, que seja, né? Cogitação, gente, faz parte. Não é crime, tá bom? Segunda, gente, atos preparatórios. Aqui, gente, a pessoa já não está só cogitando. Então, João pensa em matar a mulher Maria. Compra arma, compra o veneno, compra a corda, conta pro amigo. Isso, gente, também não é crime. Aqui é o que mais pega vocês. Né? A questão fala, o João queria matar a mulher, comprou a arma, guardou a arma, chegou no bar, contou pro amigo que ia matar a mulher amanhã. Aí o amigo chama a polícia. O que ele fez? Nada. Ele não fez nada. Ele estava se preparando. E preparação, gente, não é crime, tá bom? Aí o ladrão visitou o banco 2 dias antes pensando em assaltar. Ele começou a assaltar? Ele já está assaltando? Ele já está praticando o verbo? Não, pois é atos preparatórios. A mulher comprou o veneno para matar o marido, o chumbinho, né? Um velho e bom chumbinho. Deixou na gaveta. Tá na gaveta? Então ainda é atos preparatórios. Não é crime, tá bom? Quando é que começa? Nos atos executórios. Começa, gente, a praticar o verbo do crime, tá bom? Aqui é o verbo. Aí sim, eu começo, certo, gente, a ter responsabilização. E aí, gente, eu tenho a consumação. Se começou a praticar o crime e por atos, né, alheios à vontade do agente, o crime não se consuma, eu tenho a tentativa. Comecei e não consegui terminar. Dei 3 tiros, o ser não morreu. Dei lá o veneno, a pessoa não morreu. Eu comecei os atos executórios. Eu vou responder por tentativa de homicídio. Se a consumação não ocorreu por circunstância alheia à minha vontade, eu fiz tudo o que tinha para fazer e a pessoa não morreu, gente, eu respondo por tentativa, tá bom? Oi? Não, aí é outra coisa. Eu chego já lá, tá? Mas eu estou quase lá. Isso é a tentativa, beleza? Professora, começou os atos e a pessoa parou. Aí vem, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que cai muito na OAB, atos preparatórios não é crime. Primeira coisa.
Segunda coisa que cai muito na OAB, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. O que é isso, professor? Olha só. Aqui, gente, a pessoa, ela começou a execução. Então, vamos supor, gente, que eu tenho uma mulher que quer matar o marido através de veneno. E ela bota a comida, bota o veneno na comida e serve o marido. Ela já começou os atos executórios, já começou. Ela não está em atos preparatórios, tá bom? Aí, ó, eu tenho o fim dos atos executórios, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho uma mulher que quer matar o marido e vai matar através, sei lá, de tiro. Ela tá aqui com 5 balas, munição, não sei como é que é o nome disso não, certo, gente? 5 munições. Dá 2 tiros no marido e fala, menino, quero perder meu réu primário para esse senão. Vou desgraçar a minha vida por conta desse senão. Ela para. Ela podia ter continuado, mas por ela ter parado, ele não morreu, tá bom? Se ela para, presta atenção, gente. Se a questão fala em para, ó, parou no meio do caminho, tinha ainda coisa para fazer e não fez, isso é a desistência voluntária. Desistência voluntária, gente, por ela ter parado no meio da execução, a pessoa não morre, não há consumação. Olha só. Não há consumação, ó. Não há. A pessoa não morre. E não morreu por quê? Porque a pessoa parou. Não foi ninguém que parou, não foi a polícia que chegou, não foi alguém que chegou. Simplesmente ela resolveu parar. Ela tinha domínio da ação e ela resolveu parar. Uma pessoa, certo, gente, entra numa casa e fala, vou furtar essa casa. Gostei dessa televisão, gostei desse computador. Aí no meio do caminho fala, nossa, minha mãe crente falou que não era pra eu estar aqui. Vou pra casa, né? Deixa tudo e larga. Parou, gente, ó. Parou e foi para casa. Desistiu voluntariamente, tá bom? Não houve consumação. Segunda situação, gente. Termina a execução. Serve o prato com veneno. Dá os 5 tiros que tinha para dar. Termina a execução. E agora ele faz, gente, ou ela, né, faz o salva. Olha para ele e fala, menino, acho que vou levar para o hospital? Acho que vou dar o antídoto? A pessoa faz o salva, é diferente. No salva, eu tenho um arrependimento, porque, gente, já acabou a ação. O que tinha para fazer, fez. Mas é um arrependimento eficaz. A pessoa sobrevive. Beleza, professor, o que isso quer dizer? O código, gente, ela pega essas pessoas e fala, vou te dar um presente. Como você desistiu, ou como você salvou essa pessoa, eu vou esquecer o que você fez. Você vai responder apenas pelos atos praticados. Eu vou esquecer o crime principal e você vai responder só pelos atos praticados. Ah, foi tiro, lesão corporal. Ah, deu, né? O antídoto e a pessoa ficou novinha. Responde por nada, certo? Esse é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Professor, aquele arrependimento posterior. Posterior, gente, o nome já diz, é depois da consumação. Posterior, o mundo já foi. Tipo assim, já foi a consumação, tá bom? Tem que lembrar o seguinte, gente. No arrependimento eficaz e na justiça voluntária, a pessoa abandonou a tentativa. Ela começou o crime e falou, menino, vou parar, vou salvar. Por isso aqui a resposta nunca é tentativa. Nunca é tentativa. Porque simplesmente o código fala o seguinte, vou esquecer o que você estava tentando fazer e vou ver o que sobrou. Tá bom? Nunca é tentativa. Certo? Lembrando, gente, que o arrependimento posterior é quando a pessoa, depois que o crime foi praticado, posterior, gente, ela faz o quê? Ela repara o dano ou restitui a coisa. Furtou o celular e depois vai devolver o celular, gente. Arrependimento posterior. O arrependimento posterior não faz desaparecer o crime. É uma diminuição de pena. Eu vou diminuir porque a pessoa... Ó, diminuição de pena. E para que isso aconteça, gente, tem que reparar o dano, certo, gente? Tem que reparar o dano até a denúncia. Tem que ser um ato voluntário, certo, gente? E tem que ser num crime sem violência ou grave ameaça. Agora foi um semestre em 15 minutos. Certo? Vamos para as questões, para vocês acordarem. Vamos lá. Repara ou restitui? Repara ou restitui. Tranquilo? Vamos nós. 18, gente. É muita coisa, né, gente? Tem que fazer questão.
Vocês têm aquela questões de concurso, gente? Aquele que concurso, né? Compra um mês, gente. Só para prova, entendeu? Paga só um mês e vai, ó. Teve aula disso essa semana? Tá fazendo nada. Tô aqui no meu almoço. Vou aqui resolver, ó. Vou aqui resolver, entendeu? Seleciona um assunto, direito penal, né, nexo de causalidade, só resolve. Aquele que concurso é ótimo. 18, gente. João decide matar seu desafeto José. Eu adoro que o direito penal, gente, ele é uma pessoa dramática que escreve, né? É sempre um inimigo de longa data, né? É sempre um amor ou então uma raiva mortal. Então, João decide matar seu desafeto José. Sabendo que José possui uma casa de campo longe da cidade, isolada de outras casas, distante de tudo, João decide ir até o local para concretizar sua intenção assassina. João chega ao local e, acreditando que seu desafeto José estava dormindo em casa, projeta seu carro em alta velocidade em direção ao carro de José, com a intenção de causar sua morte. João fica gravemente ferido. João é o doido, viu, gente? Se vocês notaram, José seria a vítima. João fica gravemente ferido, deixando o local e sendo atendido no hospital, onde confessa sua conduta afirmando que matara José. Contudo, José havia saído cedo de casa para correr no campo. E ao retornar, vê sua casa parcialmente destruída, pobre, né? Voltou, deu um passeio, estava tudo destruído. Assinale a opção que indica a responsabilidade penal de João. Tentativa de homicídio, nenhum crime, crime de dano, lesão corporal, tentativa de homicídio qualificado. Vamos lá, gente. Ele pegou, certo? E invadiu a casa, né? Ele ia conseguir matar alguém, gente, se não tinha ninguém lá? Não. Isso é o que a gente chama, gente, de crime impossível. Deixa eu colocar isso aqui para vocês, ó. O crime impossível é quando a pessoa tenta praticar o crime, ela começa, ela tenta. Mas ela não consegue, por dois motivos. Ou porque o meio de execução é ineficaz, ó, ineficácia absoluta, certo, gente, do meio. Eu quero abrir um cofre para assaltar um banco. Eu tô com uma serra que não vai abrir esse cofre. Por mais que eu tente, o meio de execução que eu escolhi é ineficaz. Ou então, gente, pela impropriedade absoluta do objeto. O objeto, gente, é a vítima. Sabe aquela história de matar a gente que já está morta? Isso. Se eu der um tiro numa pessoa que está morta, isso é crime? Não, a pessoa já está morta, gente. É impossível matar uma pessoa que já está morta, o objeto. É impossível passar uma doença para uma pessoa que já tem a doença. É impossível matar uma pessoa se ela não está lá, gente. Impossível, a pessoa não está dentro da casa. O crime, ele é impossível. Crime impossível, o nome já diz, gente. Não é crime, tá bom? Então, ele responde por tentativa de homicídio? Não, gente. Nem de longe o José nem passou de raspão esse crime, ele não estava nem lá. Então, tudo que fala sobre homicídio ou lesão corporal está errado. Agora, o seguinte, gente, ele destruiu a casa do José. Foi crime de quê, gente? De dano, tá bom? Então, eu tenho aí, gente, a letra C de casa, tá bom? Letra C de casa. C não, gente, desculpa. É C, C. C, homem, não confunde minha cabeça, não. Ineficácia absoluta do meio. E aqui é impropriedade absoluta do objeto, a vítima. Repara ou restitui. É porque é para ser um T, desculpe. Repara ou restitui. Dito isso, eu queria só dar um exemplo aqui, porque é crime impossível, né? Então vamos lá, gente, ó. Primeira coisa que cai bastante. Segunda coisa que cai bastante. Terceira coisa que cai bastante no intercrimes, né? Então, isso aqui, gente, é tipo assim, ele joga no bambolim. O que eu vou cobrar agora, né? De nexo de causalidade, tá bom? Isso aqui é o que mais cai. Arrependimento posterior ou eficaz e desistência voluntária. Impropriedade absoluta do objeto. Aí tem vítima, tá bom? Então, o crime impossível é algo, né, que tem bastante. Vou dar 2 exemplos para vocês identificarem, tá bom? Vamos supor que eu tenho uma menina, certo? E aí o namorado encontra na gaveta, certo, do quarto dela, aquelas cartelas de Citotec, que é remédio para abortivo, né? É para úlcera, mas o pessoal usa para aborto. Ele chega na delegacia e fala, olha, minha namorada matou o meu filho que eu não conheci, né? Aquele drama todo, né?
Matou o filho que eu não conhecia. O delegado chama a menina. Primeira coisa que o delegado faz, minha querida, vai fazer um exame de corpo de delito, né? Aí volta o exame de corpo de delito, gente, ela nunca esteve grávida. Tem crime? Não. Mas não tem crime porque o meio é ineficaz ou porque o objeto é impróprio? O problema está no remédio ou porque ela não está grávida? Não está grávida. O problema está na vítima que não existe. Segunda situação, gente. Ela quer praticar o aborto, ela está grávida e toma o remédio vencido. O meio é o remédio, mas o meio, gente, é ineficaz. Ela não consegue praticar o aborto porque simplesmente o remédio não funciona, ele está vencido. O crime também é impossível, mas o motivo é a ineficácia do meio, tá bom? Vamos lá, gente. Ineficácia absoluta, esses dois é absoluta. E aqui é impropriedade. Vamos lá, gente, próxima questão. 19. Jaqueline, namorada de Fábio, descobriu que ele atraiu com sua melhor amiga. Motivada por sentimentos de raiva e vingança, Jaqueline decidiu matar o namorado. Para isso, Jaqueline preparou para Fábio o drink que sempre fazia às noites de sábado. Mas sem que ele soubesse, misturou veneno na bebida, em quantidade suficiente para matá-lo. Após Fábio beber o drink, Jaqueline lembrou dos bons momentos que passaram juntos ao longo de 5 anos. E percebeu que ele sempre foi seu grande amor. Vendo seu amado perdendo as forças, Jaqueline arrependeu-se e deu a Fábio um antídoto, salvando-lhe a vida. O que ela fez, gente? Salvou, né? Começou o crime e fez um salva, certo? Fábio não sofreu qualquer dano, pediu desculpa e o casal reconciliou-se, gente. Problema, gente, tomar um veneninho, né? Nesse caso, para não afirmar que houve arrependimento posterior, eficaz, desistência voluntária ou crime tentado. Ó, salva, arrependimento, eficaz. A pessoa tem que sobreviver, que morreu, né? Não tem nada, tá bom? Como ele sobreviveu, reconciliou, gente. Grande amor, casaram, né? Sofre nada, exatamente. Salva, gente, arrependimento eficaz. Amor por uma vida aí, gente. É mesmo o quê, homem? Doido, né? Arrependimento eficaz. 20, gente. Em 3 de abril de 2022... Ui, Jesus, peraí. Vitor foi a um festival de música na cidade onde mora. Durante a madrugada, Vitor percebeu que uma moradora de sua rua, Juliana, estava dançando distraída. Vitor aproveitou o momento e subtraiu, sem violência ou grave ameaça, o smartphone de Juliana. Juliana somente percebeu que estava sem aparecer celular quando chegou em casa no dia seguinte. Realizou o registro da ocorrência. No dia 5 de abril de 2022, Vitor arrependeu-se e foi até a casa de Juliana. Pediu desculpa, devolveu intacto o aparelho celular. Gente, o crime já tinha acontecido, ele foi, ó, restituiu, certo, gente? O aparelho. Ele reparou, né? Ele restituiu, certo? Foi um ato voluntário num crime sem violência ou grave ameaça. Arrependimento posterior, viu, gente? Então, vamos lá. Apesar disso, em 15 de abril de 2022, o Ministério Público denunciou Vitor com o impulso das penas do artigo 155 caput do Código Penal. Na hipótese, é incorreto afirmar que... É correto afirmar que... Qual é dessas opções aí, gente? D de dar, você nem leu o resto, né? Letra D, gente, houve arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal. Eles não exigem um artigo não, viu, gente? Mas custa nada aí. É o artigo 16 mesmo, tá certo. O quê? Não, tem o processo. Vai ter só uma diminuição de pena. Só diminuir. Ele responde pelo crime, mas diminui a pena. Beleza? Questão 21, gente. Vamos lá. O 21 é o último assunto, certo, gente? Dessa parte de crime, de intercrimes. Tem uma coisa que a gente tem no artigo 13, gente, do Código Penal, que são as concausas. Eu não sei se vocês lembram de um professor falando assim, fulano levou um tiro, aí foi atendido por uma ambulância e morreu por conta da ambulância, né? Deixa eu explicar o que isso quer dizer, tá bom? Isso é o que a gente chama de causa relativamente independente. Essa causa relativamente independente caiu na última prova da OAB, tá bom? Como é que você identifica ela, gente? É assim, ó. A pessoa praticou uma conduta, deu tiro numa pessoa, tá bom? Deu tiro numa pessoa, essa pessoa chegou no hospital. Quando a pessoa chegou no hospital, ela morreu por outra coisa. Tipo, a prova falou que ela morreu com choque anafilático, morreu porque ministrou o remédio errado, tá bom?
Então, o que eu ensino para vocês, gente? A pessoa só responde pelo resultado se a conduta produziu o resultado. A pessoa morreu do tiro ou morreu do erro médico? Morreu do erro médico. A causa, gente, foi o erro médico. Aí você fala, professora, mas a pessoa não estaria no hospital se não tivesse levado o tiro. Mas aí que está a exceção. O artigo 13, parágrafo 1º, diz que eu quebro o nexo de causalidade, ó. Quer quebrar, ó. Eu não respondo pelo resultado se o resultado ele fugiu totalmente o esperado. Quem leva um tiro, gente, morre de hemorragia, morre do tiro, morre, né? O tiro atingiu o órgão. Não morre, gente, de um choque anafilático ou de um remédio dado errado. Tem uma questão da FGV que é super interessante. Fala o seguinte: fulano levou um soco de cicrano, né, num jogo de futebol. Aí o cicrano chega no hospital, aí o médico, meu filho, né, você tá ótimo, foi só um soco, vou já lhe dar alta, fique aí que espera, né, espera aí que eu volto já. A pessoa tá lá esperando a alta, gente, olha a FGV, gente. Aí a parede do hospital, que estava em reforma, cai em cima dele, ele morre soterrado, né? Aí a questão fala, fulano não estaria no hospital se não tivesse levado o soco. Gente, a pessoa levou um soco. Até onde o agressor foi? Até o soco, lesão corporal, inclusive leve, porque a pessoa já ia ter alta. Gente, a causa da morte fugiu totalmente o esperado. Quando foge totalmente o esperado, gente, a pessoa só responde até onde ela foi. Ela deu um soco, lesão leve. Ela deu um tiro, tentativa de homicídio, vai até onde ela, até ali. Ela não responde pelo resultado. Essa bagunça toda é só isso, né? Então vamos lá, 21. Marcos e João são vizinhos com histórico de discussões em razão de ruídos noturnos provocados pelas festas produzidas por João. Certa noite, Marcos, em um acesso de raiva, efetua um disparo de arma de fogo contra João, com a intenção de matar seu alvo. O disparo atinge a perna da vítima, que é prontamente levada ao hospital, onde fica internado. No segundo dia de internação, em razão de um vazamento de gás não percebido, João morre de asfixia. João morreu do tiro, gente? Se ele não morreu do tiro, eu não respondo por esse tiro. O agente não responde, tá bom? Então vamos lá. Não responde pela morte, desculpe, não responde pela morte. Diante do caso narrado, Marcos deverá responder pelo crime de... Gente, ele responde pela morte? Então, tudo que tem morte aí, gente, vamos eliminar. Letra A tá errada. Letra B tá errada, certo, gente? Aí eu tenho letra C e letra D. Não é letra D, porque fala tentativa de homicídio. Aí vamos lá, né? Desculpa, gente. Tentativa de homicídio e lesão corporal. Vamos lá. Quando a gente começa a ler a questão 21, gente... Na linha, deixa eu ver, na quarta linha, ele fala com intenção de matar. As provas da OAB não precisa, gente, você adivinhar se a pessoa estava querendo matar ou não, ela vai falar. Então, com intenção de matar, ele deu um tiro. Mas ele responde pela morte? Não, ele responde por tentativa de homicídio, tá bom? Então, olha só, a letra A não é porque é morte, letra B. Aí eu tenho letra C e letra D. Letra C. Lesão corporal, já que eliminando seu abstrato vazamento do gás, não haveria morte como resultado naturalista de sua conduta. Ou tentativa de homicídio, com fundamento na teoria da causalidade adequada, também adotada pelo ordenamento jurídico. Ele responde por tentativa de homicídio. E o nome da teoria é essa, gente, é causalidade adequada. Eu tenho que responder por aquilo que se adequa à minha conduta, né? Causalidade adequada é isso, é a causa adequada, tá bom? O que causou a morte não foi o meu tiro, foi o vazamento de gás, tá bom? Isso, gente, é chamado, ó, de causa, olha só, relativamente, se você quiser anotar, porque esse daqui caiu na última prova o nome, né? Relativamente independente superveniente. Deixa eu explicar o que isso quer dizer, tá? Superveniente, gente, porque a causa da morte veio depois, né? Então, a causa superveniente. É relativamente independente, gente, porque o professor, ele morreu do gás. Mas, gente, ele só tá no hospital porque ele levou o tiro. Então, é relativamente independente porque um depende do outro. Ele só tá no hospital porque levou o tiro, tá bom? Então, é causa relativamente independente, mas ela é superveniente, porque a causa, que é o vazamento, veio depois, tá bom? 22. 22 eu vou dar só o gabarito, gente. Letra B de bola. Ana Paula 2.
A 21. D de dado, obrigada. 22, 21? Só um instantinho, gente. A 21 foi letra D de dado. A 22 é B de bola. Já já eu libero vocês para o intervalo, viu, gente? Vou dar isso aqui. 21 é D de dado. A 21 D de dado e a 22 B de bola. Gente, olha só. Excludente de licitude, né? A gente tá aqui, né? Ó, vou aqui para esse quadro aqui, ó. Da ilicitude, tá bom? O que exclui licitude, gente? Excludente de licitude, inclusive, é até mais fácil decorar pelas excludentes. Tá bom? Como é difícil você saber todas as teses de defesa, gente, vocês pensam assim, vou decorar a excludente de licitude, o que for problema de cabeça é culpabilidade, o resto é fato atípico, tá bom? Então, a ilicitude são aquelas conhecidas, gente. Legítima defesa, estado de necessidade. Do que é? O que é o quê? Ah, sim. A ilicitude, né? A ilicitude são essa lista. O que está na cabeça é culpabilidade. Então, doente mental, menor de 18 anos, não sabe que é crime, vem para a culpabilidade. O resto é fato atípico. Viu? Vamos lá. Estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular do direito. Bom? Então, são as teses aí. Vou só colocar elas ali, mas são as teses aí, tá bom, gente? Vou colocar a mesma coisa, só para poder detalhar aqui. Então, vamos lá, gente. Legítima defesa, gente, é uma reação a uma agressão humana. Se não tem agressão humana, gente, não tem legítima defesa. Deixa eu só passar. Certo? Não tem. Então, você reconhece a legítima defesa pela agressão. É uma reação, olha só, uma reação, lógico, moderada. A pessoa grita com você, você não vai, né, dar um tiro na cara dela, né? Tem que ser moderada. É uma reação moderada, usando, né, o que for possível. Há uma agressão e essa agressão tem que ser humana, gente. Se for um animal desgovernado, isso é estado de necessidade. Só vai ser com o animal se o animal é uma arma de uma pessoa. Então, a agressão continua sendo humana, ao invés de uma arma de fogo, ele está com um animal, tá bom? Então, a legítima defesa é assim. Ponto principal, cara da prova de vocês, misericórdia. Gente, não pode esquecer. O STF só fala disso. Não existe legítima defesa da honra, pelo amor de Deus. Tá bom? Não existe legítima defesa da honra. Não, você pode defender sua honra. Você não pode matar essa pessoa para defender a honra. É isso, entendeu? É. Isso, não é considerado. Então, a legítima defesa da honra, o que é, gente? É a morte de uma pessoa para defender a honra. A história lá do marido que mata a mulher, gente, porque ela traiu. Gente, isso aqui, gente, carinha de OAB. A OAB adora cobrar violência doméstica. Isso o STF vem batendo. Esse ano foi só isso que o STF falou. Então, a gente tinha, certo, gente? Se você olhar, não é proporcional. Você não pode matar uma pessoa por conta de uma agressão à sua honra. Não é, proporcional, gente. Tá bom? É como eu estava falando, vou dar um tiro na cara de uma pessoa porque a pessoa me xingou. Tem que ser meios moderados, tá bom, gente? Tem que ser proporcional, tá bom? Então, a legítima defesa da honra, gente, apesar de teoricamente não ser admitida, muitos advogados chegavam no júri e defendiam essa tese. Em cidades mais simples, até mesmo capitais também, certo, gente? O júri acabava absorvendo, não, pobre. Não, ela estava pedindo para morrer, né? Ah, não, é porque, né? Ela fez de tudo para morrer, né? Tipo assim, traiu ele várias vezes, a honra dele estava na lama. Aquela história que se repete muitas vezes até hoje. O STF, gente, proibiu
que a legítima defesa da honra seja usada como tese de defesa. Falou, não existe, não pode ser utilizado como tese de defesa para absolver uma pessoa, tá bom? Então, cuidado com isso. Segundo, gente, vamos lá. Estado de necessidade. O estado de necessidade, gente, você vai reconhecer pela situação de perigo. Tem uma situação de perigo e a pessoa tem que praticar um crime para sair dessa situação de perigo, é estado de necessidade. Então, falou em colete salva-vida. Colete salva-vida, estado de necessidade. Então, eu tenho uma pessoa, né, num bote, um colete salva-vida. A pessoa bota e a outra morre. Isso é um estado de necessidade. O furto famélico, gente, que é a pessoa que furta por fome, tá bom? Eu tenho um estado de perigo, um estado de necessidade que é a fome. A história do médico, gente, né, que faz o aborto para salvar a vida da gestante, tá bom? Tudo isso, gente, é estado de necessidade. Uma observação sobre o estado de necessidade, não pode alegar nessa estado de necessidade, gente, quem tem o direito, né, desculpa, o dever de enfrentar o perigo. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Não é que a pessoa vai morrer, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui, certo, um incêndio. Tem uma situação de incêndio. E eu saio correndo do prédio porque está um incêndio. Eu tenho a obrigação de salvar alguém? Não, eu tenho a obrigação de ligar, né, para os bombeiros, tá bom? Eu tenho a obrigação de entrar de novo nesse prédio em chamas porque tem uma pessoa lá? Não, isso é um estado de necessidade, uma situação de perigo, tá bom? Agora o bombeiro não pode chegar na frente de um prédio e falar, nossa, tá quente, vou entrar não. É uma situação de perigo. Não, ele tem a obrigação de enfrentar o perigo, tá bom? Ele não pode colocar em risco a própria vida, mas que ele tem que entrar, ele tem que entrar. Uma pessoa se afogando no mar, eu não tenho a obrigação de entrar. Eu tenho a obrigação de ligar, né, por causa da missão de socorro, mas eu não tenho a obrigação de entrar. Quem é que tem a obrigação de entrar? Salva-vidas. Ele tem o dever de enfrentar o perigo, tá bom? Então, estágio de necessidade aqui. Terceiro ponto, gente. O estrito cumprimento, vou até botar abreviado, e o exercício regular do direito. Isso aqui, gente, parece parecido, mas vocês vão ver como é diferente, ó. O dever legal. Então, vamos supor que eu tenho aí o flagrante, tá bom, gente? Qualquer pessoa pode realizar o flagrante. Particular, qualquer pessoa pode. O policial deve, tá bom? Quem é que tem dever legal, gente? Funcionário público. Funcionário público que age conforme a lei é estrito cumprimento do dever legal. Ele não tem opção. Tanto que o artigo 301 do flagrante fala, o agente deve realizar o flagrante, tá bom? Ele não tem escolha. Aqui não, é direito. Eu posso realizar o flagrante, mas eu não sou obrigado. Então, enquanto que o estrito cumprimento do dever legal é dirigido ao funcionário público, gente, o exercício regular de direito é apenas para o particular. Eu não sou obrigada a fazer o flagrante, eu faço se eu quiser, porque é uma opção. Eu tenho lá, por exemplo, né, a vaga do idoso. O idoso coloca na vaga se quiser, é um direito. O direito é exercido se quiser. É diferente do dever legal. Não tem opção. O policial tem que prender, o bombeiro tem que salvar, o salva-vidas tem que pular na água. É um dever legal. Então, um oficial de justiça, por exemplo, que entra numa casa e acaba tendo que destruir a porta para entrar na casa porque a pessoa, né, não está querendo abrir a porta. Ele não responde por esse crime de dano. Por quê? Porque ele estava cumprindo um dever legal. Um flagrante, né, que o policial vai lá, bota as algemas, é um dever legal, tá bom? Então, essa situação. Dentro do exercício regular do direito, gente, eu tenho também as chamadas ofendículas, tá bom? O que são as ofendículas ou ofendículos, né? Aparece das duas formas na prova. São aquele direito que o particular tem de proteger a sua casa, a cerca elétrica, né? O arame farpado. O pedaço de vidro não é permitido não, viu, gente? Nem o pega-ladrão, não sei se vocês sabem. Pega-ladrão não é permitido, nem os cacos de vidro, né? Mas todo mundo tem, né? O caco de vidro e aqueles pega-ladrão não é permitido. Inclusive, eu acho que o pega-ladrão ele é mais eficaz do que a cerca elétrica, se você duvidar. É que aquilo mata um, né? As ofendículas esse direito, gente. Se uma pessoa vai pular o muro da minha casa e leva um choque, eu não vou responder por essa lesão corporal, certo? Porque eu tenho esse direito de proteger a minha casa. Oi? Não, tendo aviso, na atenção certa, sem intenção de matar, né? Naquela coisa bonitinha.
Gente, dentro dessas 4 opções aqui, quando o policial mata um agressor numa troca de tiros, ele está em legítima defesa, estágio de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito? Tudo junto não, só pode um. Vamos lá. Existe na lei o dever de matar? Não. Ele está em legítima defesa dele própria e de terceiros, né? Que são as pessoas ao redor, tá bom? É muito comum confundir mesmo. Não se preocupe não, é muito comum. Porque a gente fica pensando que é um dever dele. Legítima defesa, viu? Não, estrito cumprimento do dever legal. Não, porque não existe o dever legal de matar. Viu? Não existe dever legal de matar. Apesar, vocês lembram daquele governador do Rio, Witzel, que demorou, sei lá, 2 anos? Ele falava isso, né? Witzel, acho que é uma coisa assim. Ele falava, juiz federal, exatamente, ele falava, eu autorizo os meus policiais a matar. Eu disse, meu querido, você não tem esse poder, né? Mas não existe, viu, o dever legal de matar. Por último, gente, só para a gente encerrar, existe um tipo de excludente de ilicitude que não está no código, que é o consentimento. Inclusive caiu, tem um tempinho já, mas não custa nada a gente tratar. O consentimento, gente, tem que ser de uma pessoa capaz, tá bom? E tem que ser, certo, algo que seja declarado, tá? Pode ser até oralmente, tá bom? Mas o consentimento tem que ser dado, certo, de forma aí para uma pessoa capaz. Por exemplo, o consentimento no estupro de vulnerável não é válido, tá bom? Então a pessoa tem que ser capaz e ela tem, certo, gente, ter capacidade mental também, capaz e maturidade. Tá bom? Então tem que ser válido esse consentimento. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, você não assina um termo de consentimento. Aquele termo de consentimento é você consentindo o médico a praticar lesão corporal em você, tá bom? Então, só para você entender isso. Só que caiu na prova uma coisa que é bem importante, gente. O consentimento, ele é excludente de ilicitude, certo? Exceto, né, vamos lá, salvo em 2 crimes. Não será, certo, gente, excludente de ilicitude, no crime de estupro e no crime, certo, gente, de importunação sexual. Por quê? Porque no crime de estupro faz parte do crime. Gente, se eu tenho um sexo consentido, isso é crime? Não, porque não está no código. Se não está no código, gente, é fato atípico. É diferente do consentimento para uma intervenção cirúrgica. A lesão corporal ainda vai existir, o médico só não responde por isso. Aqui, gente, o crime desaparece. Então, se uma pessoa consente que outro passe a mão nas partes íntimas, isso não é importunação sexual. Então, o consentimento faz desaparecer. Apenas nesses 2 crimes, o fato vai ser atípico. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Eita. Estamos aonde, gente? 20... Questão 1, né? Ótimo. Oi? No 3, estrito, cumprimento do dever legal. Exercício regular do direito. É isso aqui, ó. Exercício regular do direito. Gente, dever legal, funcionário público, direito particular, tá bom? Faz essa associação. Estado de necessidade. Não é aplicado quem tem o dever de enfrentar o perigo. Viu? Então, eu estou na aula 2, gente. Qual é a página aí? 75, primeira questão de tem licitude. Vamos nós. Não, eu só dei o gabarito. A 22 é a letra B de bola. Hã? Ofendículas, é esse nome esquisito mesmo. É. Isso, exatamente. Anjuridicidade, é. Exatamente. Não, é bem assim, é tipo assim, no código não tem, é proibido matar alguém, só tem matar alguém, porque é implícito que é ilícito. Desse jeito. Primeira questão, gente. João e Guilherme estavam a bordo de uma lancha a caminho de uma praia paradisíaca. A ocasião em que o marinheiro, Jonathan, acabou por colidir em uma pedra.
Com a lancha afundando, João e Guilherme se jogaram no mar, momento em que vislumbraram o quê, gente? O único o quê? Colete salva-vida é o quê, gente? Estado de necessidade. Isso caiu, tem umas 3 exames, gente. Eu não acredito que alguém erre isso aqui. Colete salva-vida, gente, é estado de necessidade. Após uma breve luta corporal, João conseguiu permanecer com o bem, enquanto Guilherme, desamparado, veio a óbito. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João atuou no manto de letra D, gente, estado de necessidade, causa de justificação. Causa de justificação, gente, ou excludente de licitude é a mesma coisa, tá bom? Então, a primeira questão da aula 2 é letra D de dado. Segunda questão. Guilherme, com a intenção de socorrer seu filho, Rodrigo, utiliza sem consentimento o carro de seu vizinho, Douglas, para levar Rodrigo ao hospital. A ação de Guilherme é considerada. Gente, ele está batendo em alguém? É uma situação que de perigo. Se é uma situação de perigo, é estado de necessidade. Estado de necessidade é crime, gente? Não. Então, vamos lá. Letra A. Criminosa. Está errado. Lícita, acobertada por exercício, regar direito. Tem o direito de você pegar o carro de alguém, gente? Não. Lícita, acobertada por excludente do estágio de necessidade agressivo. Ou letra D, criminosa, se não houver devolução dos valores equivalentes ao consumo do combustível. Menino? Letra C, gente, lícita, acobertada aí, certo, gente? Por excludente do estágio de necessidade agressiva. Agressivo que você acaba, certo, praticando um crime, né? Letra C. Estágio de necessidade, exatamente. João caminhava pelo bairro de sua residência. Ocasião em que visualizou um vizinho de longa data sendo vítima de um roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Ato contínuo, João correu em direção, desferindo um soco em seu rosto. O acusado caiu no solo, logrou se evadir. Então ele viu, gente, um vizinho sendo assaltado e ele foi lá, certo, gente, ajudar o vizinho. Então tinha uma agressão, ele reagiu a uma agressão de terceiro, mas reagiu, tá bom? Considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João responderá pelo delito perpetrado, considerando que a legítima defesa de terceiros, caso dirimente, pressupõe o prévio pedido da parte interessada. Gente, a pessoa precisa pedir, gente, para ter legítima defesa? Ô, meu filho, por favor, me salve. Precisa? Não, certo, gente? Letra B. Responderá pelo delito perpetrado, considerando que não existe legítima defesa de terceiro. Existe, gente, certo? Letra C. Atuou no manto de inexigibilidade de conduta diversa, causa dirimente, ou atuou sobre o manto da legítima defesa de terceiro, causa de justificação, gente? Letra D de dado, viu, gente? Atuou sobre a legítima defesa, certo? A inexigibilidade, gente, é quando a pessoa não tem escolha, é excludente de culpabilidade, tem nada a ver aqui, certo? Culpabilidade, gente, oh meu Deus, vai dar tempo? Não sei, vamos ver. Quarta questão. Alice, de 16 anos, foi sequestrada por Túlio 3 dias antes de Túlio completar 18 anos. Após passar 9 dias em cativeiro, as investigações para encontrar Alice foram bem-sucedidas e Alice foi libertada. Quando ela foi libertada, gente, Túlio já tinha 18? Já, né? 9 dias, né? Nessa situação hipotética, podemos afirmar que Túlio deve responder por ato infracional, análogo ao crime. B. Será considerado inimputável e não será penalmente responsabilizado. Será considerado inimputável e será penalmente responsabilizado. Será considerado imputável para todos os fins penais, porque trata-se de um crime permanente, em que a consumação se prolonga no tempo. D de dado, né, gente? Ele é imputável. Gente, inimputável não responde pelo crime. Então, olha só, a culpabilidade, gente... Então, a culpabilidade aqui é a pessoa que tem capacidade. Capacidade no penal, a gente chama de imputável. Então, imputável é uma pessoa em que eu posso imputar um crime. Ela tem capacidade de entender. Quem não tem capacidade de entender é inimputável. Esse IN, gente, é de negativo, tá bom? E quem é, gente, inimputável, certo, no Código Penal? Quem não responde porque não tem maturidade, não entende. No Código Penal, nós temos 3 situações. Primeira situação, o doente mental, que ao tempo da ação, né, era inteiramente incapaz.
Então, quando a gente fala doente mental, não basta ele ser doente mental. Tem que passar por uma perícia, a perícia tem que, né, dizer que ele não entendia. Porque doente mental, gente, pode ser uma pessoa que está lá tomando a medicação, certo? Que vai fazer a terapia dele, não tem problema nenhum, certo? Aqui tem que ser maníaco do parque, né? Como a gente vai ver, não sei se vocês vão ver o filme, né? Se vão ter coragem, certo? Então, é o doente mental. O doente mental, gente, ele é absolvido, por quê? Se ele é doente mental, ele é inimputável. Se ele é inimputável, ele não tem culpabilidade. Se ele não tem culpabilidade, gente, ele não pratica crime, beleza? Mas ele não vai para casa, porque ele é uma pessoa perigosa. Ao doente mental, gente, é aplicado o que a gente chama de medida de segurança. A medida de segurança é uma espécie de pena para ele, tá bom? Então ele é absolvido, mas ele fica internado no hospital psiquiátrico, como o maníaco do parque ficou, tá bom? Fica para sempre lá, gente. Eu, tipo assim, esquece a pessoa lá? Antigamente era, né? Hoje não é mais, tá bom? Ele fica, gente, pelo tempo da pena, tá bom? Se a pena que o crime que ele praticou é 20 anos, ele fica no máximo 20 anos. É por isso que estão fazendo, gente, o filme do Maníaco do Parque, porque ele tá aí perto de, acho que falta 8 anos para ele sair, né? Então vai acabar já já a pena dele, né? A medida de segurança. Então a gente tem algumas situações, né? Porque teoricamente eu não posso manter a pessoa para sempre, porque seria pena perpétua, e no Brasil não é permitidas as penas perpétuas. Mas eu não sei quem que vai ter coragem de soltar o maníaco do parque, não, principalmente depois do filme. Também. Ele matou e voltou, né? Ele foi solto, matou. Morreu? Ah, você não sabia. Gente, B. Como é que é? Inteiramente incapaz. Inteiramente. Menor de 18 anos, viu, gente? Esse inteiramente incapaz, quem vai determinar é a perícia, tá bom, gente? Não sei se tu lê, vocês... Teve uma época na pandemia que teve um cara que praticou racismo contra um entregador de coisas, né? Num condomínio super chique lá em São Paulo, né? Aí, no dia seguinte, estava lá o pai dele com um laudo psiquiátrico, né? Fulaninho sofre. Não adianta só ele sofrer, tem que fazer perícia para saber se no dia ele não sabia. Aí o Fantástico contratou 5 psiquiatras, todos eles falando, né? Vendo o vídeo falando, ele tá perfeito, ele entende o que tá fazendo. Não adianta ser só doente mental, ó. Tem que juntar. Hoje em dia, gente, a maioria, esse rapaz que passou a mão na mulher aí no elevador, é um surto psicótico, um surto não sei o quê, tudo é um surto, né? Não adianta, tem que provar que no momento da ação não sabia o que estava fazendo, tá bom? Menor de 18 anos e, por último, gente, a pessoa embriagada, mas é a embriaguez involuntária, tá bom? Não queria se embriagar. Essa embriaguez involuntária, na época da aula, né, da faculdade, o professor falava de uma pessoa que caía num tonel do vinho, aí saía dentro do tonel do vinho, totalmente embriagado. Não sei se você lembra desse exemplo maravilhoso, né? Hoje a gente tem outros, né? Que a FGV, inclusive, já cobrou algumas vezes na segunda fase, como, por exemplo, uma pessoa que vai no bar, pede uma água tônica e o cara dá uma gin tônica, né? Uma pessoa que vai num barzinho e sofre de dependência, né? Pede um copo de água, a pessoa dá um copo de pinga, vira, né? Então, algumas situações nesse sentido. Essa embriaguez, ela não pode ser querida, porque se ela é querida, gente, a pessoa responde. Não interessa se ela esquece, se ela tem aquela amnésia, não interessa. Se o primeiro gole ela quis tomar, o resto é responsabilidade dela. Essa embriaguez aqui tem que ser involuntária. Tanto pode ser embriaguez, gente, também como pode ser intoxicação. Como ao invés de bebida, ser drogas não queridas, tá bom? As duas coisas, viu? Então, são essas a inimputabilidade. Então, no caso dele, gente, vai ser letra D, né? A terceira questão. A quarta, desculpe. Porque ele é imputável, né? Para os fins penais, porque ele tinha 18 anos, tá bom? A quarta. Certo? Beleza? Quinta questão, gente. É a última, prometo. Vou dar um intervalinho, né? É de quanto, gente? 10 minutos. Mário estava numa festa, ficou completamente, depois é processo penal, viu, gente? Então, uma festa ficou completamente embriagada após ingerir um refrigerante sem saber que o barman tinha incluído uma substância entorpecente em sua bebida. Ó, foi totalmente involuntário. Nessa situação, Mário subtraiu o celular de Alice e foi embora do local.
Posteriormente, foi constatado na perícia que Mário estava completamente embriagado e sem capacidade de determinar o caráter ilícito do fato. Nesse caso, é correto afirmar que Mário, vou ler tudo, ó, não responderá por crime, tendo em vista a exclusão de ilicitude em razão do exercício regular do direito. Não responderá pelo crime, tendo em vista que houve exclusão de culpabilidade em razão do exercício regular do direito. Não responderá por crime, tendo em vista que, em razão da imputabilidade do agente, existe um excludente de culpabilidade. Ou não responderá por crime, tendo em vista que, em razão da inimputabilidade, houve exclusão de culpabilidade. Vamos lá. Gente, ele tem o exercício regular do direito de furtar outra pessoa? Não, né? Então, nem a letra A, nem a letra B, né? É C ou é D, gente? D, né, gente? Ele é inimputável, né? Ó. Então, tem que prestar atenção, né, gente? Ele é inimputável. Ele não é estável no ato, né? Isso. Ele não tem capacidade, é. No ato. Letra D, viu, gente? Vamos lá para o intervalinho, a gente volta já.